Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod da Ordem dos Horadrim e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos aprender um pouco sobre o Andarilho Sombrio. Por isso, Fique um pouco e escute. foi uma época sombria após os horrores da ascensão de Diablo e o escurecer de Tristan. Eu ansiava para saber a verdade sobre o que aconteceu nas horas finais antes que os horrores terminassem. Mas o homem que emergiu debaixo da catedral amaldiçoada não era o mesmo guerreiro corajoso que se aventurou nas catacumbas para resgatar seu irmão. Aidan evitava cada vez mais a companhia de outros. Ele passava seus dias isolado e vagava pelas ruas à noite, perambulando aparentemente sem direção ou propósito. Na verdade, a bruxa Eidria parecia ser a única capaz de oferecer conforto a Aidan durante esse período doloroso. Enquanto o resto da cidade lutava para se recuperar após o reinado de terror de Diablo, Aidan e Adria passaram longas noites atrás de portas fechadas. Tristan havia se tornado uma aldeia tranquila e sonolenta mais uma vez. Contos se espalharam pelo santuário da cidade que atraiu os mais bravos aventureiros do mundo, como moscas para a teia da aranha, apenas para encontrar sua condenação. Muitos dias depois da jornada angustiante de Aidan para salvar seu irmão, o guerreiro assombrado falou comigo. Ele me confidenciou a verdade então do que havia enfrentado nas profundezas das catacumbas. Aidan e os aventureiros que sobreviveram até o fim se encontraram em uma área que o jovem desolado descreveu como o limiar do próprio inferno. Lá eles enfrentaram a abominação mais terrível de todas que já haviam enfrentado, Diablo, um pesadelo encarnado, um terrível demônio com chifres da cor do sangue. Eles lutaram desesperadamente, mas a luta não era meramente física. O demônio forçou Aidan a reviver seu pior pesadelo, seus maiores fracassos e seus medos de que nunca corresponderia às expectativas de seu pai. Mas, convencido de que ainda poderia salvar seu irmão, Aidan lutou contra o pior que Diablo infligiu. O grupo de aventureiros derrotou o demônio e no final das contas foi Aidan quem deu o golpe mortal, apenas para ver a abominação mudar diante de seus olhos para a forma de seu irmão mais novo, Albrecht. Diablo possuiu o irmão do menino e o torceu em uma representação física do terror vivo. Só posso imaginar o que a mente de Aidan foi despedaçada ao perceber que ele havia matado seu único irmão. Quando Aidan terminou sua narrativa, ele sussurrou várias vezes. Achei que poderia conter isso. Eu pensei que poderia contê-lo. Ele murmurou várias outras coisas perturbadoras, incluindo algo sobre seus irmãos que o guardavam no leste. Eu sabia que Aidan estava preocupado com o que tinha experimentado e, na época, interpretei o que ele disse com divagações sem sentido. No dia seguinte, Aidan foi embora. Falei com Adria logo após a sua partida e soube que o guerreiro havia viajado para o leste em busca de místicos que pudessem exorcizar o pesadelo que o atormentava. Pouco depois da partida de Aidan, Adria também partiu. Estou ciente de muitas coisas que não sabia então. Que Adria, por exemplo, levou Gillian, a garçonete, com ela para Chaldean, que quando Adria foi embora, ela estava grávida e que deu à luz a uma menina chamada Lia em Chaldean e a deixou aos cuidados de Gillian. Enquanto medito sobre aqueles dias turbulentos, há muito que eu gostaria de ter pedido a Aidan e Adria antes de partirem, assim como há muitos outros na cidade. Infelizmente, um ar tão confuso e fétido pairava sobre o mundo naquela época que eu não estava pensando com clareza.
Embora não tenha sucumbido como tantos outros, a onda de loucura que varreu a terra, recebi uma ferida em meu espírito da qual não me recuperei até hoje. Pensamentos sombrios sempre vivem nas bordas da minha mente, como abutres aguardando um banquete. Devo agora, lamentavelmente, contar sobre o período mais problemático de minha vida. Poucas semanas depois da derrota de Diablo, Tristan caiu mais uma vez nas mãos dos demônios. Foi só depois que a cidade foi totalmente destruída e quase todos os que restaram foram massacrados e ressuscitados que eu mesmo fui feito prisioneiro. Não tinham indicação de onde os demônios tinham vindo, mas mesmo em meu estado enfraquecido, imaginei que a causa de seu aparecimento era para garantir que nenhum combatente apto fosse deixado vivo para seguir Aidan para o leste. Foi então que uma compreensão horrível me ocorreu quando me lembrei das palavras de Aidan. Eu pensei que poderia contê-lo. Será que Aidan estava lutando contra o espírito do próprio Diablo? E se sim, quais eram suas verdadeiras intenções para ir para o leste? Independentemente disso, a parte mais importante de tudo isso é que eu sobrevivi e fiz isso graças aos esforços de um punhado de indivíduos nobres e corajosos. Eles foram informados de minha situação e das criaturas infernais que assaltavam Tristram. Muitos haviam viajado de cantos distantes do mundo, entre eles um nobre paladino de Zacaron, um necromante taciturno das selvas orientais, uma poderosa amazona das ilhas Escovos, uma enigmática feiticeira de Quegistan e um poderoso bárbaro das encostas do próprio Monte Ariat. Em outro vídeo eu falarei um pouco mais sobre esses poderosos guerreiros, mas continuando a minha história, juntos eles lutaram com uma coragem como eu raramente tinha visto, e no final das contas eles me salvaram das mandíbulas da morte. O período de minha prisão é um tempo que me é trazido de volta nas noites frias e úmidas, quando minhas feridas voltam a gritar de tormento. Lembrar disso é como olhar para trás para uma noite de sonho interminável, quando um pesadelo se sobrepõe ao outro. Na época, os sonhos parecem fazer sentido, mas então se dissolvem em um absurdo à medida que você medita sobre eles à luz do dia. Por fim, tudo o que resta são imagens do pesadelo e uma sensação doentia que invade meus dias, como se algo estivesse muito errado. Gentil, de fato, é a proteção dentro de nós que não permite a memória da dor. Se eu me lembrasse claramente ou pudesse sentir a dor que passei naquele momento, duvido que possuísse sanidade suficiente para transmitir tudo o que aconteceu. Minha maior preocupação, entretanto, não era com meu próprio bem-estar. Eu rapidamente compartilhei com os heróis meu verdadeiro medo. Que Diablo, espreitando dentro da alma torturada de Aidan, estivesse guiando o guerreiro em dificuldade para libertar os outros dois males supremos que o Horadrim tinha aprisionado há muito tempo. Pois se Aidan libertasse Baal e Mephisto, a humanidade certamente sofreria uma era de destruição e desespero além da imaginação. Com isso, então, em mente, convenci o grupo de campeões a viajar para o leste para interceptar Aidan e frustrar os planos de Diablo. No início da jornada de Aidan, ele cruzou com uma alma infeliz chamada Marius. Muito do que sei agora sobre os eventos que estou prestes a transmitir, recuperei dos restos de uma cela dentro de um sanatório incendiado em Westmarch. Foi lá que Marius, com a mente destroçada pelo tempo que passou com Aidan, gravou os relatos de sua experiência no chão de uma cela com as próprias unhas.
Felizmente, esses escritos ainda eram legíveis, apesar dos danos ao quarto de Marius. Durante esse tempo, me referi a Aedan como o Andarilho Sombrio. Após sua partida de Tristan, ele buscou passagem para o porto oriental de Lutgolem. Passando pelo monastério Eastgate, Aedan encontrou as Irmãs do Olho Cego, muitas das quais haviam sido recentemente corrompidas pela Donzela da Angústia, Andariel. Assim como os outros demônios que invadiram Tristram, Andariel havia chegado para evitar que os perseguidores de Aedan interferissem na terrível missão do Andarilho. A Irmandade do Olho Cego é uma organização muito intrigante. Suas origens estão profundamente enraizadas na história dos Ascari, que moram nas Ilhas Escovos. Desde os primeiros dias de sua cultura, os Ascari possuíam um artefato conhecido como Olho Cego, um espelho que servia como uma janela para perceber o futuro. A Irmandade do Olho Cego, um grupo divergente de Amazonas, roubou o artefato e fugiu, ocupando a fortaleza de Eastgate. Se Andariel veio a possuir o olho ou se ela não o fez, o que aconteceu com ele é desconhecido. Eu especulo agora que após o exílio sombrio e o banimento dos males supremos, Andariel e seu irmão gêmeo Duriel, como veremos futuramente, concluiu que os males supremos inevitavelmente usariam os poderes inatos do homem para reconquistar o inferno ardente. Portanto, eles se esforçaram para ganhar o favor do Senhor do Terror, protegendo seu anfitrião humano. Em qualquer caso, os campeões poderosos que me libertaram da minha prisão logo enfrentaram a Donzela da Angústia. Ela os golpeou fisicamente, mas também os agrediu emocionalmente, começando dentro de cada um deles nas memórias de perda, tristeza, traição e arrependimento, alimentando-se de sua angústia e saboreando seu desespero. Apesar do pesado tributo nas mentes daqueles que ela atacou, os caçadores conseguiram despachar Andariel após uma longa e difícil batalha. Embora a Donzela da Angústia não tivesse conseguido matar os perseguidores de Aedan, ela teve sucesso em um aspecto. Ela deu ao Andarilho Sombrio tempo para chegar ao seu destino. Depois de atravessar os desertos áridos de Aranok, os heróis chegaram a Lutgolem, logo atrás do Andarilho. Não foi até que eles alcançaram as próprias tumbas onde o mago Taurasha lutou com o senhor demônio Baal que eles finalmente encurralaram sua presa. Lá dentro da câmara de Taurasha, o grupo se deparou com Duriel, o senhor da dor, que como sua irmã havia jurado lealdade a Diablo. Duriel cobrou um grande tributo aos heróis, saboreando os gritos agonizantes dos feridos. Embora desesperadamente fatigados, tanto mentalmente quanto fisicamente, os campeões mortais venceram o Rei Verme, matando-o como haviam feito com sua irmã. Mas, novamente, o tempo era essencial. Quando os heróis chegaram ao túmulo de Taurasha, eles perceberam que era tarde demais para evitar a libertação de Baal. Para sua surpresa, o próprio Tyrael estava presente. Ele havia chegado lá e lutado com Aedan na esperança de impedir de libertar Baal. Por meio de alguns meios de manipulação cruel, Baal convenceu Marius a remover o fragmento de âmbar alojado no corpo de Taurasha, libertando-o. Aedan e Taurasha, o último então totalmente controlado por Baal, voltaram seu poder combinado contra Tyrael. Sabendo que ele não prevaleceria contra seus inimigos, o Arcanjo da Justiça ordenou que Marius levasse a Pedra da Alma de Baal para o Inferno Ardente e a quebrasse dentro da Forja do Inferno. Enquanto um mortal escolhido partia da tumba, Aedan e Taurasha dominaram Tyrael. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da Ordem.
Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte da Ordem dos Horadrim, clique no botão inscrever-se para fazer parte da Ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esse conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Até a próxima vez, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.